Shalom, a graça e a paz, meus irmãos, a graça e a paz, minhas irmãs. Mais uma vez, venho agradecer a Deus por mais essa mensagem, por mais esse dia. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradeço a Deus e louvo a Deus pelo que Ele tem feito na vida da minha família, e na vida dos meus amigos e na vida de todos que me cercam. Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 8, dos versículos do 1 ao 18. Eu não vou me estender muito porque é uma mensagem um pouquinho grande, Então eu vou estar passando para os irmãos sem perca de tempo, Então seria o profeta Ezequiel, capítulo 8, dos versículos do 1 ao 18. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando assentado na minha casa e os anciões de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxeram a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jazias, o filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás ainda a ver maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E me levou para o lado interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada da porta do Senhor, entre o portico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. E com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência,
tornam a imitar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aleluia, Senhor. Amados, muito bem sabemos que Deus tem ciúmes de nós. Nesta mensagem, Deus mostra o quanto Ele se entristece e quão justo Ele é para com todos. Irmãos, Deus levou em espírito o profeta Ezequiel há quase 593 anos antes de Cristo. A segunda data que se dá ao cerco contra Jerusalém, que se encontra em Ezequiel 1, versículo 1 e Ezequiel 4, dos versículos 1 ao 8. Deus aparece a Ezequiel e o profeta relata a semelhança como uma aparência, com um aspecto de fogo, como a cintura para cima era o resplendor e para baixo o fogo. Então o Espírito levou o profeta a Jerusalém, entre a terra e o céu. E subiu. E ao olhar a porta do altar que ficava próxima ao altar do sacrifício, você encontra em Levíticos, capítulo 1, versículo 11, o profeta viu a imagem que provoca o ciúme de Deus. A idolatria era proibida. Naquela época era assim, proibida. E adorar uma imagem representaria uma violação da lealdade de Deus e a sua glória manifestada ali. Não é porque o templo estava em Jerusalém que Deus impediria uma destruição e que não iria jamais virar as costas àqueles povos. Eles acharam que a glória de Deus jamais sairia dali. Mesmo praticando o mal, a glória de Deus seria eterna naquele lugar. O erro e o mal aconteceria naquele lugar. Começava pelos sacerdotes, começava pelo altar. Deus deu a Ezequiel uma visão pelo buraco da parede do templo. E ele sim tomou conhecimento das abominações que não eram praticadas somente pelos membros ou pela sociedade em geral, mas também pelos líderes espirituais e religiosos, por aqueles que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de santidade. Amados, se Deus nos levar agora, se Deus nos elevar, e lá de cima nos pudermos olhar para a terra e vermos a igreja hoje como estão, será que nós iríamos nos agradar também? Será que nós não iríamos nos espantar? Ou será que também, como Ezequiel, iríamos ver só abominações em nossos meios? Será que não haveríamos nada que agradasse a Deus? Às vezes, irmãos, isso acontece. Às vezes Deus nos leva ao espiritual dele, para podermos ver o tamanho da tua dor, ao ver as suas criaturas sendo e se deixando ser enganadas por outros deuses, que não ouvem, que não enxergam, não falam e, acima de tudo, imagens feitas de barro e também imagens que são compradas. O meu Deus, o teu Deus, é ciumento demais. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúmes de você. Ele não quer e não vai jamais dividir a sua honra com ninguém. Essas estátuas são abominações aos olhos do Pai.
Deus é um Deus vivo, presente e onipotente. O primeiro, o meio e o fim. Deus é o Alfa, é o Ômega, o justo e verdadeiro Deus. Amados, eu, você, nós não temos ideia do tamanho, de quão pesada é a mão do Senhor. Não podemos subjugar a sua força e o teu poder. Deus sempre estará aonde Ele e somente Ele é adorado. Diz na Bíblia que Deus virá as costas para abominações que cometemos. Ele vira as costas para os nossos erros. Ele vira as costas para as coisas ruins que nós fizemos, sim. Não é porque você está em um templo que que Deus vai te aliviar, não, irmão. Ele não alivia a ninguém, porque Ele é justo e Ele é verdadeiro, como eu disse. Se o erro começa pelo altar, ele começa pesando a sua mão pelo altar. Não acha você que entrando numa sala e cometendo erro, não acha você que entrando no quarto e cometendo erro, não acha você que entrando no banheiro, no escritório, no carro e em vários lugares e cometendo erro, que Deus não está te vendo? Você pode achar que você está a sós, mas o Espírito de Deus está ali com você. Deus te vê e Deus conhece os teus pensamentos. Ele sabe do teu agir, do teu falar. Não tente enganar a Deus, não, porque você vai estar enganando a si mesmo. Deus conhece os teus erros, os teus pecados. Mas diz a Bíblia que pecados confessados são pecados perdoados. Fale com Deus se você errou ou se você pecou. Ele sabe, mas gosta de ouvir da tua voz o arrependimento. Talvez o que você precisa hoje é de um colo de Deus. Assim como o filho precisa de um colo de pai, você também precisa do colo de Deus, e isso Ele não nega. Arrependa-se e não deixe a mão de Deus pesar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios e amigos. Arrependa-se, seja fiel e feliz com aquele que te ama. É a mensagem que Deus tem me colocado para estar passando a vocês. Que Deus os abençoe, e nos livre e os guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre vós e nos dê a paz. No nome de Jesus. Amém.